Galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e trazendo para vocês aqui o programa especial de Natal do Café Católico. Então, o tema é justamente esse, Natal. Para falar sobre isso, aqui a minha irmã, Bruna. Eu ainda espero ansiosa ganhar um banco imobiliário. E, voltando aqui para participar do podcast, ele agora, que já é Diácono René. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por me convidar de novo neste podcast, neste gostosíssimo café católico. Na verdade, que eu estava até surpreendido que vocês me chamaram de novo. Nossa, acho que não fiz nada errado a última vez, então obrigado pelo convite de novo. Não, é um prazer. E é isso aí, então aproveite aí o nosso programa que a gente vai contar aí passar um pouco sobre as nossas experiências de Natal, contar algumas histórias, algumas coisas que tem aí em torno de Natal. Então, aproveite aí o nosso programa. Eu me lembro que uma coisa que eu relembro com o Natal, eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo a minha catequese de primeira comunhão, e daí foi meu primeiro choque, assim, de uma coisa que às vezes de tradição e com relação à Bíblia, coisa assim, porque daí tem a ver com o Natal. Tava chegando, né, a catequese final, era uma das últimas catequeses do ano, daí a catequista resolveu fazer uns negócios lá, umas perguntas sobre o Natal. Daí a catequista, ela resolveu colocar ali, e ela falou que era para achar todas as respostas na Bíblia. E daí ela foi lá e colocou assim: qual o nome dos 3 reis magos? Crianças todas doidas que não achavam aquilo na Bíblia. E enviavam. E onde que tá o bendito nome dos 3 reis magos? Aquele primeiro choque de criança, tipo, tá, peraí, então, daí pra entender que, pra começar, a Bíblia nem fala que era 3, né? Nem fala número. Fala número. Qual é o nome de 3? Nunca lembro. Eu lembro que tem o Baltazar, eu só lembro do Baltazar. Então, eu sei o nome em espanhol, que é Melchor, Gaspar e Baltasar. Não sei se é o mesmo. É quase a mesma coisa, é Baltazar, Gaspar, fala igual, daí a gente fala Melchior. Muda um pouquinho. Entendi. Então é o mesmo. Quer dizer que já paguei muito mico em público e nem sabia. Tudo bem. Descobriu agora que não é assim que pronuncia, né? Aqui, né? Não, mas... Acontece. Não, mas então, isso é um nome, né? Algumas pessoas não sabem, né? Mas que ele vem da tradição, né? Vem da tradição da igreja, é uma coisa posterior, né? E veio no nome de mencionar 3, né? Como 3 magos. E na Bíblia ele não descreve assim a quantidade, né? Não fala dos nomes, nada assim. É uma coisa que veio posteriormente, mas às vezes a gente cria uma dessas confusões, né? Eu de cabeça de criança foi uma loucura, né? E tipo assim, como assim não tá na Bíblia? Não tá na Bíblia, né? E daí também aquele processo de entender que nem tudo vai estar de forma explícita na Bíblia também, né? Começar a entender o que é a tradição, né? Que vai vir da tradição, coisa assim. Quando eu passei a primeira primeiro Natal no seminário, eu me lembro o pregador daquele dia dos Reis Magos que falou: então, gente, 3 Reis Magos é a grande mentira da igreja, porque não são nem 3, nem são reis, nem são magos. Pois é. Essa é boa. De fato, nós falamos que são três por causa dos 3 presentes que eles levavam pro menino Jesus. Então, mais ou menos pensamos, né? 3 presentes, 3 reis magos. E, na verdade, a gente hoje em dia pensa no mago como uma pessoa que faz magia, sabe? Que tira o coelhinho do chapéu. Mas, na verdade, quando a Sagrada Escritura fala dos magos, realmente eram pessoas que observavam as estrelas. Então, mais do que magos, eram astrônomos, observadores do céu, que é de fato por isso que conseguem saber que o Messias vai nascer. E falamos que são reis, porque os presentes que eles levam para o menino Jesus, na cultura dos hebreus, era muito comum que quando um rei ia visitar um outro rei, levava presentes. Então, não sabemos se eram reis ou se eram pessoas muito importantes, muito ricas, né? Mas é por isso que temos a história dos 3 reis magos. Eu ouvi uma vez sobre os presentes e que tem uma tradição que, assim, oral, né, que vai passando,
que diz que daí cada presente teve uma função na vida de Jesus, né? Que o ouro, tipo, financiou a fuga deles para o Egito, porque eles não tinham dinheiro. A mirra, que é perfume, foi o que foi lavado o corpo de Cristo depois quando ele foi sepultado. E o incenso, não lembro para que fizeram não com incenso, não, mas não lembro que momento que o incenso foi usado. Isso aí eu bloqueei na minha cabeça, eu não lembro. Mas é curioso, se for pensar, tipo, sempre tem alguma história para contar, né? O interessante dos 3 presentes é que tem também um significado em continuidade com a Sagrada Escritura. Ou seja, o rei, o ouro porque ele era rei, o incenso porque ele é Deus, e a mirra porque ele é verdadeiro homem. Né? Então, o Deus feito homem, verdadeiro rei da humanidade, reconhecido pela nobreza deste mundo. É bem interessante. E também uma coisa que é interessante, que um pouco a função, assim, eu estava lendo esses dias, até num livro do Bento XVI, né, que ele fala sobre daquela trilogia de Jesus de Nazaré, que ele fala da infância. Esse texto ele fala que a importância que Lucas coloca ali é de que ele começa a mostrar que a salvação, né, de Jesus não tinha vindo só para os judeus, mas os magos ali aparecem também, vindos de outro povo, né, outro povo reconhecendo a Jesus, para mostrar justamente que a salvação é para todos, né? Então tem esse sentido ali também, né, de que é a abertura de que a salvação é para o mundo todo. Então todos devem reconhecer Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador. Então ele tem esse simbolismo, assim, é bem muito interessante. Exatamente. E a propósito de salvação para todos, e que eu acho bem interessante de onde, assim, vou até mudar do tema já radicalmente. Estou tomando possessão do programa aqui, mas como Jesus vem para falar, para evangelizar, vamos falar, para todo mundo, a mesma data do Natal é uma data pagã. Vocês sabiam isso? Mas é bom o senhor pode explicar até, né? Porque nem todo mundo que está ouvindo sabe, né? Então, de fato, eu recebi esse comentário faz pouco no meu TikTok de uma menina, tadinha, estava toda escandalizada, falou, padre, ele me chama de padre, né? Não vou comentar sobre o fato de ser diácono, mas ela me chama, padre, como assim? Me acabei de descobrir que Jesus não nasceu 25 de dezembro, como é possível que as pessoas celebram seu aniversário num dia que não é? Estava até indignada, coitada menina. E, bom, a explicação é bem simples, né? Primeiro, não sabemos quando Jesus nasceu, né? E os discípulos, os apóstolos não sabiam, porque na época também não existia um registro de quando você nascia. Você sabia o mês, assim, mas não é que existia a celebração do aniversário como tal. Então, quando o cristianismo, dentro do contexto do Império Romano, começa a ficar mais forte, eles percebem que os romanos celebram o nascimento do Deus Sol precisamente neste período do 25 de dezembro, né? No final, então os romanos celebravam o nascimento do Deus Sol neste período. Então, como existem muitas semelhanças entre Cristo, novo Sol que nasce para iluminar a humanidade, e assim acabam o período mais escuro do ano, e que Cristo é o novo Sol de justiça, os cristãos não têm nenhum problema em assumir, em colocar nesta data o nascimento do Deus vivo. Então, por isso que continuamos celebrando o Natal nesta data. Agora, não é a única data. Os nossos irmãos ortodoxos, por exemplo, eles celebram o Natal, e agora não sei bem a data, mas acho que são 2 ou 3 semanas depois. Eu sei que em algumas regiões aí, tipo, que o que eles utilizam é o 6 de janeiro, mas é para troca de presente, né? A Igreja Ortodoxa celebra dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. Eles... Acho que tem uma questão de cálculo, eles fazem diferença. Mas é justamente isso, é porque assim, às vezes não por entender, né? O que importa é muitas vezes, muito mais a celebração, né? Toda a entrega do que
a rigorosidade de uma data, né? De uma data que né, então é a data que foi instituída, como o senhor falou, primeiro a gente não sabe, se eu tivesse como saber exatamente que dia Jesus nasceu, a gente comemorava aquele dia. Mas o que importa é mais é viver, né, a essência do que é o Natal, né? Então, que isso que é muito interessante. Eu acho que no momento que eu acho que é interessante que agora a gente começa a entrar um pouco nessa questão de Salvador, tudo. Eu acho que a questão do Natal, a gente vive muitas vezes uma crise, né, do que é o Natal, tudo. Eu acho que para alguns, o Papa Francisco tem falado bastante isso, de como todo nesse contexto de pandemia, tudo, a gente tem que estar um pouco mais recolhido, a oportunidade de a gente entender um pouco mais de como o Natal acima de tudo, celebrar o nascimento de Jesus, né? E talvez a gente está um pouco mais recolhido com a família, né, realmente com os mais próximos, um pouco mesmo aquela questão de fazer uma grande aglomeração, de fazer uma grande festa, de um monte de troca de presente, que não tem problema trocar presente, legal? Mas... A gente trocar presente que a gente ama, mas não é o grande sentido, né? Então a gente recuperar, né, a gente mergulhar nesse sentido da celebração do nascimento de Jesus na nossa vida. Eu tive até posso colocar essa recuperação, por exemplo, do sentido do Natal, porque eu teve um breve período ali da minha pré-adolescência, querendo ser a adolescente revoltadinha, eu não gostava do Natal. Não gostava mesmo. Mas por causa dessa questão comercial, tipo, um negócio que realmente eu não gosto, me dá uma aflição, é exagero em enfeites de Natal. Porque é um problema, porque minha mãe é a maluca dos enfeites de Natal. Minha mãe gosta muito de enfeites de Natal. Então... A sorte da Bruna é que a nossa mãe não escuta esse podcast. Eu escuto, vou falar pra ela. Sabe? Eu realmente não gosto de enfeite de Natal. Pra mim é tipo coisas bem mínimas, assim. Sei lá, eu não... Mas vocês sabiam que os enfeites de Natal, as mesmas bolinhas de Natal, são símbolos cristãos? São símbolos cristãos. Eu não sabia. Então, de fato, a mesma árvore de Natal é um símbolo cristão. Vou explicar. O símbolo que é um pinheiro, né? Mas o símbolo da árvore de Natal faz referência direta à árvore do bem e do mal do Edém, de onde Adão e Eva pegaram a maçã, o fruto, né? Que não deviam comer, do conhecimento do bem e do mal. Então, com a redenção de Cristo, com a redenção que começa com a vinda de Cristo, aquela árvore do bem e do mal, agora sim podemos comer daquela árvore, agora sim temos acesso à vida. E as bolinhas de Natal fazem referência àquele fruto que a gente não devia comer, né? Aquele fruto proibido. E a estrela que vai em cima faz referência à estrela de Belém. Então, realmente, a árvore de Natal é um símbolo altamente cristão. O problema é a comercialização, né? Que depois vira uma festa comercial, tristemente. A própria árvore em si também, né? Por causa do pinheiro, por ele se manter verde em meio ao inverno, né? Ele tem esse simbolismo, né? Da vida que se mantém, né? Da vida que se mantém em meio à dificuldade e tudo, e a que mantém, preserva a vida, né? Por isso que é o pinheiro em si, né? Eu vou passar até... Porque eu sempre tive um problema com árvore de Natal. Eu sempre, sendo sincera, eu prefiro o presépio. Eu gosto mais do presépio. Mas agora eu fiquei em... os dois são símbolos. Agora eu não sabia, assim, tipo, nunca tinha visto ninguém falar sobre esse simbolismo todo que tem na árvore. Eu sempre via, tipo, muito simbolismo que o pessoal falava da cristianização de um símbolo. Eu sempre vi nesse sentido a árvore de Natal. Agora eu tô de cara. Agora, esse símbolo funciona se é um pinheiro, se é uma coisa. Porque se vocês fazem o que meu pai fez um ano, aqui vocês vão dar muita risada, mas meu pai uma vez pensou assim, que a árvore de Natal representa os pinheiros com neve. Os pinheiros são verdes. Eu quero um pinheiro branco. Eu sei o que eu vou fazer. Ele foi no mato, buscou uma árvore, aí um pé de sei lá que planta que era, que estava cheia de espinhos. Daqueles, assim, uma planta que é só espinho. Foi, depois preparou um monte de pipoca e colocou a gente encher aqueles espinhos com pipoca. Então, aquele ano, a nossa árvore de Natal aquele ano parecia uma nuvem de pipoca.
Genial. Não, maravilhoso. Melhor do que aquelas a gente falava, pai, eu gostei da tua nuvem. Ele falava, menino, não fala se você não quer. Se você quer presente. Tá certo. Não pode criticar a árvore, né? Se você quer presente. Outro símbolo muito forte que é o do presépio, né? Que o presépio, né, foi idealizado por São Francisco de Assis, né? Que montou o primeiro presépio, né? Que era um presépio vivo, né? É, o presépio vivo, né? Que não tinha o menino Jesus. No primeiro. Eles não tinham um neném. Não tinham? Não tinham um neném. Essa é nova pra mim. No primeiro presépio que São Francisco de Assis fez, que ele tava lá na cidade, montaram, eles não tinham nenhum bebê. E daí ele vira e fala assim, nossa, está tudo perfeito. O pessoal fica, como assim? Não tem um bebê, como que tá perfeito? E daí ele se ajoelha e fala assim, não, Cristo já está aqui. Não é tipo, não precisava de um bebê pra representar Jesus, tudo. Daí assim, tipo, bonitinho. Mas não tinha um bebê. Daí depois que foram colocar bebê. O problema às vezes é a mercantilização de alguns símbolos. Símbolos que são símbolos cristãos, mas que acabam se perdendo, se confundindo, né? Às vezes a ideia original se confunde muitas coisas, até o momento que às vezes até se perde. Uma coisa que pra mim, por exemplo, é a imagem do Papai Noel, né? Porque há uma questão de uma ligação, várias origens, assim, tem a questão da imagem de São Nicolau, mas hoje acaba sendo uma coisa muito, mas muito distante, assim, de qualquer referência cristã, o Papai Noel, né? Até vamos falar sobre o Papai Noel, a pedido do ouvinte, né, muito especial aí. Isso, a verdade, São Nicolau, né, o Marco, o nosso ouvinte aí, o fã do José, o grande fã do José. Em que ele pediu ele falou que gostaria de ouvir sobre Nicolau. Eu falei que ia aproveitar a ideia dele em algum momento, ele quer achar aqui. É que São Nicolau, pra quem não conhece, né, ele foi um bispo, região de hoje, acho que é a atual Turquia, e ele ficou muito conhecido por ajudar os pobres, né, por ajudar as pessoas, por distribuir, né, ele havia vindo uma família rica, ele distribuiu, né, toda a coisa dele, então ele buscava ajudar, e principalmente tem uma história que é muito ligada com a imagem do Papai Noel, que diz que ele socorreu três filhas que o pai estava desesperado e estava prestes a colocá-las para se prostituir, e ele jogou um saco com dinheiro, três sacos de dinheiro dentro da chaminé, para que aquelas meninas pudessem ter um dote para elas casarem, né? Porque, como era na época, né, para mulher casar, a filha da casada tinha que dar um dote, né? Então ele jogou, e essa segunda se conta é que daí essas teriam caído, ele jogou pela chaminé e teriam caído em cima das meias que elas haviam deixado para secar perto da lareira. E daí vem a tradição também que alguns locais que quer dizer que tem mais um santo casamenteiro. Porque é todas as histórias de santo casamenteiro que ajudou no dote, né? Então São Nicolau também. Dá pra colocar aí. Dá pra colocar ele, é verdade. Não tinha pensado isso. A coisa interessante é que aquela tradição de São Nicolau, porque São Nicolau é um santo oriental da igreja, do rito grego da parte da igreja, mas isso aqui não sei explicar porquê, virou um santo muito popular no norte da Alemanha, a Bélgica, a Holanda, tanto assim que o Santa Claus de hoje chega a nós por dois influxos, pela parte alemã e pela parte inglesa, mas não saberia dizer por que ficou tão famoso lá, tão popular. Pela Alemanha, algumas ligações ali pelo nome dele também em relação ali com a Finlândia e tudo, né, se popularizou bastante também o nome dele. Hoje, como eu falei, né, do rito oriental era uma localidade onde hoje é a atual Turquia, né, onde ele era. Ele foi do século IV, bem no começo. Né? Você sabe onde está o corpo dele? Então, é bem interessante essa história, porque o corpo dele estava precisamente na Turquia um tempo. Dali, durante o tempo das cruzadas,
um grupo de cruzados viu que existia a possibilidade de que os muçulmanos invadissem o lugar e levassem ou destruíssem o corpo. Então levaram o corpo para a Itália, para uma cidade que se chama Bari. Ainda está ali o corpo dele, né? A coisa engraçada da história é que aqueles cruzados falaram para o pessoal da cidade: olha, a gente vai levar ele para lá, vai levar o corpo para lá, dali nós cuidamos e depois de tudo isso devolvemos o corpo, né? Então assim passaram uns anos e dali virou São Nicolás de Bari. O pessoal na Turquia era tipo: vocês vão devolver o corpo do santo? E o pessoal da Itália era: qual santo? São Nicolás. Qual? São Nicolás de Bari. É de Bari, ele é de aqui. Queremos o nosso santo de volta. Caramba! É como quando você empresta uma caneta na escola, daí nunca vê ela, sabe? Aquela caneta nunca volta. Caramba! É por isso que eu não emprestava. Essa caneta é tão bonita, né? O pessoal não pedia. Tinha um negócio que acontecia quando eu estava na escola, no ensino médio, que o pessoal sabia que eu gosto muito de canetas. Quanto mais coloridas, melhor. Porque assim, eu saí da segunda série, mas a segunda série não saiu de mim. Então tem tudo que é canetinha colorida. Daí o pessoal no final do ano sempre me dava canetas, porque eu não emprestava nenhuma caneta durante o ano. Daí no final do ano todo mundo me dava canetas diferentes. Pra ter mais canetas no final. Eu cheguei a ter 6 penais cheios de canetas. Agora sei que eu vou te dar de Natal. Oba! Daí, mas eu trouxe vocês um tema assim, porque a gente falou ali de São Nicolau, tudo. Mas daí, hoje, assim, uma coisa tipo é São Nicolau, é um santo. E outra coisa é o Papai Noel. Eu já vou ter uma opinião aqui. Eu até tinha conversado com a Bina fora aqui. Eu acho, sinceramente, eu não vou sair falando para as criancinhas, para todas as criancinhas que o Papai Noel não existe, porque eu não quero ver um monte de criança chorando na minha frente. Mas, né, se os pais resolveram contar lá, deixa. Mas eu, sinceramente, eu acho uma certa perda de tempo falar sobre o Papai Noel em si, como ele é hoje, sabe? Eu acho que, assim, às vezes os pais poderiam se aproveitar mais do tempo para falar justamente da história de Jesus, falar talvez sobre a história de um santo, do que contar, e falar sobre o espírito do Natal, falar tudo ali, do que contar, do que ajudar a alimentar a ideia do mito do Papai Noel, né? Que vem trazer o presente para a criança, né? Ela pode entender que o presente é justamente o gesto de amor de uma pessoa que está ao lado dela, né? Não precisa transferir isso para uma outra pessoa que dá um presente. Assim. O que vocês acham? Olha, isso é... Você concorda, Bruna? Eu concordo. Assim, claro, é muito complexo. Eu concordo primeiro na parte do... Eu não vou sair falando para crianças que eu não conheço que o Papai Noel não existe, porque é sacanagem com a criança, né? Então precisa causar um trauma na vida da criança. Mas eu também vou... Principalmente ficar insistindo na história do Papai Noel... Qualquer coisa muito fantasiosa, eu acho que às vezes se torna prejudicial para o desenvolvimento da criança, você forçar demais a criança a acreditar naquilo. A criança vai ter o seu desenvolvimento de acreditar em algo fantástico e aos poucos ela vai perceber que o mundo não é tão fantástico como na cabecinha dela, mas que ainda assim o mundo é bonito. Acho que também as crianças são muito inteligentes, né? E conseguem perceber, aos poucos a gente mostra, forma eles o verdadeiro sentido do Natal. Eu acho que também, assim, como temos muitas pessoas jovens que escutam aqui o nosso podcast, bom, já falei nosso, né? Mas o podcast de vocês, para aqueles jovens, casais jovens, Bruna, que estão pensando em ter família, tudo isso, começar as tradições familiares de Natal que fazem ver que o Natal celebrado numa casa católica é diferente, né? Vou colocar um exemplo, né? Lá no México, nós, por exemplo, tradicionalmente a gente não recebe presentes o dia 24 ou 25 de Natal. A gente recebe os presentes o dia 6 de janeiro, e quem fala que traz os presentes, ou quem traz os presentes para nós, são os Reis Magos. Não o Papai Noel, não Santa Claus. Né? São os Reis Magos. Interessante essa diferença. Eu sabia que alguns lugares eles trocam o presente no dia 6, né? Porque é o dia da festa dos Reis Magos.
Mas não sabia que no México era assim. Interessante saber isso. Mas é uma forma até talvez mais cristã de apresentar para as crianças que são presentes. O presente ele pode ser no dia 24, não vejo problema também para você 24. A intenção também, às vezes, de que forma é feita essa questão do presente, né? E quando você trata do presente como um sinal de amor, né? E eu acho que o Natal, quando a gente fala do nascimento de Jesus, nós estamos falando muito de uma vivência do amor, né? Do amor que se encarna, né? Que se encarna, que vem ao mundo, do amor que vem ao nosso encontro, né? Deus também que vem ao nosso encontro, e ele se manifesta nas nossas relações. Então, eu vou dar, às vezes, um presente para o outro como um sinal de amor para aquela pessoa, né? Mas acho que a questão é como se trabalha isso, como o Diácono falou, né? Buscar viver essas tradições somente de Natal. Olha, uma das formas para viver melhor essas tradições do Natal, sem dúvida, também é a mesma preparação do Advento, né? Ter as 4 velas, acender aquelas velas em família, a mesma novena de Natal, fazer tudo isso em família, já vai transmitindo para as crianças o verdadeiro sentido do Natal. E também dali, cada família tem que encontrar as próprias tradições, né? Mas padre, não todo mundo faz isso. Eu descobri que os cristãos da Ucrânia fazem assim. Beleza, faça em família. Cada família é importante que tenha as próprias tradições cristãs dentro do contexto de Natal, né? Precisamente para evitar que os filhos cresçam celebrando uma festa vazia. Realmente não funciona uma festa vazia. Tem um significado, né? Mas assim, eu demorei assim, um pouquinho para entender, até em família, assim, entender assim, de maneira mais profunda, né? O sentido do Natal. Mas, pelo menos para mim, eu tive uma coisa muito forte, que o Natal ele precisava estar em família. Né? De certa forma, eu vejo hoje que era uma semente, depois eu entender de maneira mais profunda, né? Mas o simples fato de estar em família, ele tornava assim, aquele momento importante, né? Então, onde que a gente era aquele momento importante de estar ali, né? De estar convivendo, de estar ali na ceia, né? Junto, né? Independente do que você tenha da ceia, né? Obrigado. A nossa família, né? Para quem não sabe até agora que eu e o José somos irmãos, né? Quando ele me chama de irmã na abertura, não é piada, ele é meu irmão mesmo, né? Então, a nossa família não faz, assim, ceia lá, meia-noite, né? Tem muita gente que tem a tradição. E daí faz o peru do Natal e faz mais 1 milhão de comida. Não, a gente vai na missa e chega em casa, não tem muito que fazer a comida e a gente já come. A gente não espera meia-noite pra comer, não. Meia-noite a gente já tá comendo. Olha, já no México é bem diferente, porque lá, como eu falei, né, da preparação do Natal, nós fazemos uma coisa que se chama posadas, né, que começam 8 dias antes do Natal. E muitas vezes é organizado por ruas, ou por ministérios, ou por pastorais, mas é uma coisa assim. Também temos o mesmo problema, né, da comercialização deste evento, mas é bem simples. Levamos imagens de Nossa Senhora, São José, na rua, e vão pedindo pousada. Então, é negado a pousada 3, 4 vezes, e dali chegam na casa que estava indicada antes, e os donos, entre aspas, da pousada abrem, e dali todo mundo entra na casa cantando uma música bem tradicional. Entrem santos peregrinos, entrem, fiquem aqui, fiquem com o menino Jesus, tá. E depois disso a gente tem as pinhatas, que é uma coisa bem tradicional mexicana, tem um monte de comida, e a gente come como porquinhos por 8 dias, porque todos os dias fazemos isso. Legal, eu vou dizer que eu tô achando a tradição mexicana mais legal. Você falou das posadas ali, de certa forma, é uma coisa um pouco diferente, mas pensando no Brasil um pouquinho, que tem a questão do Terno de Reis. É verdade, tem o Terno de Reis. Então, algumas pessoas se unem justamente para ir cantar, né? Como você falou, existe às vezes o problema da comercialização, porque eu conheço gente que usa o Terno de Reis para lucrar, né? Que tira 3, 4 mil, porque daí chega das casas, vai cantando e às vezes o pessoal dá um dinheiro. É, né? Porque a tradição, bem lá antigamente, era realmente dar um trocado para quem estava cantando o Terno de Reis, mas esse dinheiro não ficava para pessoa, era para ir para a igreja, ou para ajudar em algum lugar. Ajudar alguém. Aí, infelizmente, tem gente que às vezes eu conheço gente que chega lucrado. Que embolsa. Que embolsa. Mas
Mas a tradição é uma tradição bem legal, e você tem um estilo de canto, né, bem específico de Reis, né, e então ele tem uns cantos, e daí é isso, assim, várias pessoas vão cantando e vão passando, existem vários grupos que fazem isso, de Torno de Reis, e vão passando pelas casas, cantam, então as músicas de cada casa, enfim, acolhe ele, e daí as famílias, né, na sua liberdade, daí geralmente dão alguma coisa, né, dão algum dinheiro, alguma coisa, que alguns desses grupos costumam, às vezes, daí doar, né, para alguma ação social, né, ajudar os pobres, né, alguma ação da igreja, alguma coisa, mas acho que dá para fazer um paralelo com o que você falou das suas criançadas ali, né, tem um pouco esse lado assim. Vou contar uma outra tradição que fazemos no México que acho legal e engraçada, né, que tem um fundo espiritual, mas que também tem aí um fundo de zoeira. O dia dos Reis Magos, o 6 de janeiro, a gente faz chama uma rosca, né, um pão doce, e dentro daquele pão doce tem 1, 2, 3 ou até 4 meninos Jesus, tipo nenéns assim pequeninos de 3, 4 centímetros ou menos. E a gente parte aquela rosca em família, tá? Então o pai da casa vai partindo as fatias. E a ideia é que assim, a surpresa é que você pega o menino, assim, você recebe o menino de Jesus de surpresa, né? Você pode estar comendo, dali pega o menino Jesus, um bonequinho de plástico, tá? O sentido original era precisamente Jesus que chega de surpresa, escondido nas coisas simples. Depois, nós mexicanos, que somos um povo muito zoeiro, fizemos dessa tradição uma outra coisa também, que o dia da Candelária, que é a apresentação do menino Jesus no templo, aquele dia, a pessoa que pegou o menino Jesus na sua fatia, que recebeu assim de presente, que ganhou, tem que pagar pamonhas para as pessoas que estavam naquela festa. Né? Então, hoje, quando você parte a rosca, todo mundo tenta pegar uma fatia assim bem magrinha, bem pequena, para não pagar pamonha para todo mundo. Ela tem que pagar depois, né? Essa tradição eu já tinha visto em algum programa assim, cultural que foi falando culinária de tudo que é lugar do mundo, e falando sobre isso. Agora mudando, isso aí tudo não é tradição, mas isso acabou me recordando uma coisa, porque falando do vídeo de Jesus, ali pegar o vídeo de Jesus, acabou fazendo um link na minha cabeça. Nossa, vamos agora no seminário, estou dando seminário, fazer um amigo secreto. Mas aí quiseram fazer, o padre falou que queria fazer uma coisa diferente, esse amigo secreto. Ele fez um que tem alguns nomes diferentes lá, mas uns falam que seria tipo amigo da onça. O que você faz? Quando você recebe, todo mundo vai sortear o nome na hora, então cada um levou uns presentes assim, fosse genérico, né, que para qualquer pessoa. E quando você recebe o seu presente, você pode escolher ficar com o seu presente ou pegar um dos outros presentes que já foram abertos. E daí, um desses presentes que levaram era um menino Jesus, era uma imagem do menino Jesus, coisa mais linda. Cara, aquele presente virou a maior disputa do seminário, que todo mundo pegava o menino Jesus. Aí o seminarista aqui comprando e falou assim, estou feliz porque cumpri meu objetivo, era isso mesmo que eu queria. Brincou, a passagem lá, o menino Jesus falou, eu vim trazer a divisão ao mundo. Não, é uma brincadeira assim, mas eu lembrei disso agora, que foi esse ano agora, a gente ficou a disputa ali pra ver quem que ficava com o menino. Eu cheguei a ter o menino Jesus na minha posse por um instante. Vou contar para aqui, para vocês e para as pessoas que estão escutando o podcast. O meu aniversário, por isso que eu amo tanto o Natal também, porque o meu aniversário é o 25 de dezembro. Mas a história não acaba ali. Eu, acho que até os 8 anos, sempre, graças ao meu pai, eu achava que todos os enfeites de Natal, Papai Noel, a árvore, os presentes, a publicidade na televisão, tudo isso, eu achava que tudo isso era por causa do meu aniversário. Nossa, como é importante. Legal. Até os 8 anos eu descobri que todos os meus parentes estavam me devendo presente. Porque eles davam um presente.
Natal é aniversário, né? Presente só, né? Esse de presente, eu lembro de uma história uma vez. Foi uma grande felicidade subir uma grande frustração. Porque eu devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai deu pra mim e pro meu irmão juntos, nos deu um videogame de presente. Era um Dynavision, era um videogame bem genérico que dava jogos de 8 bits, jogos da época do Nintendinho, lá do Nintendo, né, que é anterior ao Super Nintendo. Nossa, não existia PlayStation, tudo. Mas a gente ficou super feliz. E a gente abriu o presente, né? Mesmo sendo simples, a gente não deu bola. A gente começou, jogamos uns 15 minutos, e o nosso pai pegou e falou assim: agora guarda um pouquinho e vem comer, depois vocês vão ter bastante tempo para jogar tudo. A gente respeitou, claro, desligamos e fomos comer. Aí depois que a gente voltou, né, comemos tudo, falamos: pai, podemos jogar? Ele falou: pode. Foi ligar, ligou, e não ligava. De repente começou a sentir sair uma fumaça, assim, meio com cheiro de queimado. Daí a gente chamou, nosso pai foi ver. A minha irmã, não a Bruna, a gente tem outra irmã. Sou inocente, no caso. O videogame ele era 110, então ele tinha que usar um transformador, porque no seu é 220 volts, e o transformador tinha que estar 220. E ela foi e mexeu, jogou o transformador para 110, aí queimou o transformador. E daí o meu pai foi perguntar, aí ele falou: não, tranquilo, eu vou trocar. Daí chegou no outro dia, como era a época de Natal, então me falaram que não podia trocar naquele dia, só iam poder trocar depois do dia 15 de janeiro. Ou seja, a gente jogou 10 minutos de videogame e depois se for ficar esperando 20 dias para poder jogar de novo. Nossa, que tristeza. Mas aí depois conseguimos trocar, assim, jogamos por muito tempo de videogame, mas foi uma frustração. Eu acho que essa é uma das minhas histórias favoritas do Natal da família. Que todo ano a gente lembra disso. Uma coisa que a gente tem muito, e daí eu queria perguntar de vocês: qual é o filme favorito de vocês de Natal? Porque sempre tem um monte de filme de Natal. Vocês têm algum filme favorito de Natal aí? Grinch. O meu preferido é o Grinch, né, o que roubou o Natal. Mas tem que ser no dublado. No dublado é mais engraçado do que no legendado. O meu é aquele filme de... Não sei qual é o nome em português. Em inglês é Home Alone. Sabe aquele menino loirinho que fica sozinho em casa? E tem 2 ladrões que querem roubar? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, isso. The Macaulay Culkin, isso. Esse é o meu filme preferido de Natal. Eu perguntei pra vocês pra tentar me perguntar, pra tentar não ter pra pensar, porque eu joguei a ideia, mas eu não sei. Agora, parando pra pensar, assim, qual que é o meu filme favorito de Natal? Caramba. Agora me deu um branco. A Bruna vai ter que editar isso aqui depois. Eu vou ter que editar, eu ter que cortar toda essa parte pensar, depois. Assim, um pouco assim, qual que é o meu filme favorito. Não, aqui, eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo o podcast, gente, mandem sugestões aqui para o time, porque eles parece que não assistem filmes de Natal. Então, nas redes sociais deles, por favor, coloquem sugestões. Eu tô em choque porque o José é a pessoa que eu conheço que mais consome filmes. Agora me deu um branco sobre filmes de Natal. Eu tô pensando, o Príncipe de Natal, que é da Netflix, que é um filme bem bobinho de romance, mas que é legal. Não assisti esse filme. Tem até o 3, José. Não, tem Operação Presente também, que é uma animação bem legal, que fala lá sobre a família Noel. É uma família, toda uma dinastia de Papai Noel. Interessante. Essa é legal. Estrela de Belém também. Eu ia comentar, porque não é meu filme favorito, porque tipo, não é bem assim pra mim, mas tem um filme que ele até já fica como indicação, principalmente se você tem uma criança pequena em casa, assim, vai ser bem legal. É um filme muito bonito que se chama A Estrela de Belém. Uma animação que ela conta a história do nascimento de Jesus, e assim, é um filme muito fofo, assim, muito... Que conta na visão do burrinho que vai com eles. Então, tipo, é na visão dos humanos a história. Não conhecia. Então, poxa, agora eu percebi que eu não conheço tanto de filmes de Natal, mas assim, eu tô tentando me lembrar, mas eu consegui lembrar o nome, tá complicado. Mas mas eu fico assim com esse Estrela de Belém. Mas agora eu me lembrei de um filme, não vou saber dizer que é o favorito, mas é um filme que eu assisti recentemente, mas ele tem porque na verdade ele foi ele é passado no filme de Natal,
porque ele foi baseado numa canção de Natal britânica. E é um filme chamado Uma Segunda Chance para Amar. Bem interessante. É um filme romântico assim, de Natal, porque é uma garota, uma garota que ela se acaba tá toda perdida na vida, assim, sabe, meio sem propósito, e ela encontra um cara que é tipo que trabalha num centro ajudando tipo pobres, tudo assim. O cara é porque ela trabalha, agora eu lembrei, é que ela trabalha numa loja especializada em efeitos natalinos. É com a Emilia Clarke. Isso, com a Emilia Clarke. Esse filme é muito legal, assim, é muito legal. No começo não dava nada, mas é um filme bem bonitinho, assim. Acho bem legal. Eu acho que eu fico com esse, assim, filme. E passo uma mensagem assim, bem legal, assim. Uma segunda chance para amar. Ótimo, então você sim tem sugestões, que bom. Tem uma sugestão, mas você ouvinte aí, como o Diácono René falou, mande também a sua sugestão. Então, e eu acho que é isso, vamos chegando ao fim, né, do nosso programa aqui, né? Tem algum último recado aí? Esse Natal aí? Realmente só quero desejar um Feliz Natal para todas as pessoas que escutam, e que tenham um abençoado Natal. É a única mensagem que eu tenho por hoje. Então sigam lá, né, o Diácono René também lá nas redes sociais, né, no Instagram, lá no TikTok. O que é mesmo a sua arroba lá nas redes sociais, Diácono? Em todas as minhas redes sociais, Renatus LC. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Kawaii, um novo projeto que está começando, Renatus LC. Então, busque lá, né? Já aproveito para dar um parabéns, né? Porque ele já falou que é o aniversário dia 25, então manda um Feliz Natal e um parabéns lá, e um Feliz Aniversário para o Diácono René. Muito obrigado. Então, esse programa aqui vai ao ar. O próximo programa, daí já deixando um recado para ouvintes, vai ir no ar daqui 2 semanas. Então, no caso, no dia 7 de janeiro, deve ver o nosso programa. Isso. Bom? Então... E o meu recado final é, por favor, vão na missa de Natal. Não simplesmente comemorem em casa, lembrem de ir na missa. Então, para a gente encerrar esse programa, que você pudesse dar uma bênção para nós, para todos os ouvintes aí do Café Católico. Ótimo. Então, vamos dar a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, que pela tua vinda neste mundo trouxeste a graça e a reconciliação dos homens para com Deus, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo este podcast. Abençoa as famílias durante este Natal, que seja um tempo para experimentar o perdão e a reconciliação entre nós, e que seja também um tempo para voltar para o Pai. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fique com vocês. Amém. 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 Um grande abraço e Feliz Natal a todos.